Estamos iniciando aqui a nossa primeira aula da primeira turma da disciplina de projeto de impermeabilização. Nesse momento, essa turma ainda está funcionando dentro de uma disciplina de tópicos especiais, no caso, tópicos especiais em construção civil. Mas, à medida que o novo PPC do curso for rolar, que isso vai acontecer no próximo semestre letivo, nós vamos ter já essa disciplina, e essa disciplina como obrigatória, e nós vamos a cada slide já dessa aula e também das próximas compreender o motivo pelo qual essa disciplina no curso tem que ser obrigatória. E digo mais para vocês, não só no curso de Engenharia Civil da nossa UFESA, mas no curso de Engenharia Civil de todas as universidades do Brasil, essa disciplina precisa sim ser obrigatória, tá? Ela tem uma carga, uma importância enorme dentro da construção civil, dentro do curso de Engenharia Civil. Então eu quero dar boas-vindas a vocês, dizer aqui que eu desejo bom dia para quem está assistindo essa aula de dia, boa noite para quem está assistindo essa aula de noite, mas que você possa escolher aí o seu melhor horário para assistir esses vídeos. Eu procurei fazer esses vídeos de uma maneira mais confortável possível para que vocês possam estudar sem vídeos tão longos, tá? Mas lembrando, isso aqui não é um vídeo no YouTube para viralizar. Isso aqui é uma aula, portanto, o meu comprometimento com o tamanho desse vídeo, com a qualidade desse vídeo, é que vocês aprendam o que está na disciplina, tá? Então nós não vamos ver aqui videozinhos de 2 minutos, de 30 segundos, nós vamos ver aulas, tá? Vídeos de meia hora, de 50 minutos, de 1 hora se for necessário, de 1 hora e pouquinho se for necessário, ok? É uma aula. Na universidade você assiste aulas de 1 hora e 50 minutos, uma atrás da outra, né? Então aqui nós vamos fazer algo parecido em termos de tamanho. Já aviso a vocês que aqui onde eu estou é em casa, eu estou gravando esses vídeos em casa, então é um vídeo caseiro, e que aqui vizinho, atrás da câmera, tem uma obra. E essa obra, por vezes, tem equipamentos ferramentas aí, que vão estar ligadas e vocês vão ouvir o barulho, tá bom? Então vamos tentar só, nesses primeiros vídeos, a obra está perto de acabar, acho que mais um mês, então os primeiros vídeos vão ter aí essa interferência desse som, ok? Então vamos para frente, eu sou o professor Adriano Gomes de Matos, estou iniciando aqui uma série de aulas, uma série de vídeos também, porque essas aulas, todas elas vão estar em vídeos, sobre a disciplina de projeto de impermeabilização. Então, nesse primeiro slide eu me apresento, coloco minha à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, para ajudar da melhor maneira possível, tá? Então aqui segue o meu e-mail pessoal, profgomesdematos@gmail.com. Os meus vídeos têm tido aí um alcance para além das paredes da UFESA, tem pessoas do Brasil inteiro, de fato, que têm me procurado para tirar dúvidas e tudo, e eu fico muito feliz e lisonjeado. Então, para eles, segue aqui o meu e-mail pessoal. Para os meus alunos, vocês já têm o meu e-mail da UFESA, que é gomesdematos@ufesa.edu.br. Vocês têm todos os canais, tem meu WhatsApp também, para me encontrar, tá ok? Bom, então, nosso primeiro slide, eu tenho aí a disciplina de projeto de impermeabilização, está aqui o nome dela, projeto de impermeabilização. Olha uma novidade interessante para vocês, ó, logomarca nova da UFESA. Tá? O coordenador, professor Adriano, pediu para fazer uma logomarca que tivesse alinhada com a logomarca da UFES. Então essa é a nossa logo da Engenharia Civil, ok? Bom, no capítulo 1, conforme já foi colocado lá no SIGA para vocês, no nosso encontro virtual, na nossa primeira atividade síncrona, nós temos um planejamento. Nesse planejamento, o capítulo 1 chama Introdução à Impermeabilização. Vou logo avisando a vocês que esse capítulo 1 ele vai ter 3 partes. Essa aqui é a parte 1, tá? Então ele é dividido em 3 vídeos e em 3 arquivos de PowerPoint também, ok? Então esse daqui é o primeiro vídeo, o primeiro arquivo de PowerPoint já está no SIGA, então vamos para frente para a gente começar falando de introdução à impermeabilização, ok? Vamos para frente, estou super animado, estou super ansioso para dar a disciplina da melhor maneira possível e para mostrar para vocês realmente a necessidade brutal, podemos dizer dessa forma, de ensinar a disciplina de projeto de impermeabilização, ok? Bom, então no primeiro slide, obviamente, é um slide introdutório, a gente vai falar dos objetivos da impermeabilização. Por que impermeabilizar e mais ainda, por que realizar
executar um projeto de impermeabilização com emissão de ART? Então são perguntas que vão claramente ficar respondidas e que você, depois de assistir essas aulas, você não vai ter dúvida da necessidade de fazer um projeto à parte de impermeabilização. Não é um detalhamento do projeto de estrutura, não é um detalhamento do projeto de cobertura, não é um detalhamento do projeto do reservatório superior, é um projeto fora parte de impermeabilização, tá? Contendo todos esses sistemas construtivos, ok? Então, vamos para frente. Quais são, no item 1.1, os objetivos da impermeabilização? Vamos lá. Primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é que, se eu quero impermeabilizar, eu quero impermeabilizar contra H2O. Aí você vai dizer, mas professor, por que contra H2O? Por que você falou assim H2O? Por que você não falou água? Pois é, porque se eu falasse água, a água ela está no estado líquido. Mas e os vapores? Mas e a umidade do ar? Né? Então eu tenho que me preocupar não só com a água no estado líquido, mas também com os vapores. E nós vamos perceber que não só a água, mas os próprios elementos da atmosfera, o oxigênio, o gás carbônico, os cloretos em regiões salinas, ou seja, em lugares onde você tem oceanos, em praias, você vai ter um ataque muito forte. Os sulfatos, onde você tem, por exemplo, estações de tratamento de esgoto, tá? Então você não só tem que proteger da água, mas tem que proteger desses outros agentes agressivos. Mas é interessante compreender que a água ela é a rainha desse tabuleiro. Por quê? Porque a água é, muitas vezes, quem vai carregar esses outros elementos para dentro da tua estrutura, para dentro do teu ambiente de construção, ok? Então, eu tenho aqui uma casa e eu mostro nessa casa diversas maneiras distintas como a água penetra no ambiente. Então, veja que ela pode penetrar pela chuva. Ao penetrar pela chuva, ao entrar em contato com a construção pela chuva, ela entra em contato com o sistema de cobertura, né? Nesse caso aqui com o telhado, que é o topo do sistema de cobertura, mas perceba então que esse sistema de cobertura tem que ser impermeabilizado, porque ele recebe chuva diretamente, tá? Então eu preciso ter aí uma impermeabilização e nós vamos mostrar aqui patologias, nós vamos mostrar aqui colapsos que ocorreram por causa desse elemento aqui, que não foi impermeabilizado ou que não foi dada a manutenção na impermeabilização dele, ok? Então nós vamos mostrar problemas sérios já ocorridos na história que demonstram aqui um problema muito grave, inclusive com falecimento de pessoas, com mortes por conta disso. Mas veja que a chuva bate também na parede, na alvenaria, né? Então essa alvenaria também requer ali uma impermeabilização. A água também pode entrar pelo lençol freático, né, por capilaridade, ou seja, é a chamada infiltração ascendente. Então há também a necessidade de impermeabilizar a viga baldrame, há a necessidade de impermeabilizar o sistema de fundações. Então vejam que eu já falei de cobertura, já falei de alvenaria, estou falando agora de sistema de fundações. Agora vejam que eu também tenho o que mais? Tubulações. Então eu não vou falar aqui necessariamente de tubulação de água, mas de qualquer tubulação por onde passa um fluido por dentro dele. Então tubulação de sistema de água fria, de água quente, de esgoto sanitário, de água pluvial, tá? Então vejam que esse sistema pode ter dano, pode ter colapso e ele pode ter trinca, fissura, rachadura, pode quebrar, pode haver o rompimento de conexões e haver um vazamento. Havendo um vazamento, eu tenho aí uma distribuição de água num local onde eu não quero ter essa distribuição de água. Então, pelas instalações prediais, eu também posso ter aí as infiltrações. Nessa casa aqui, nenhuma piscina eu coloquei. Um reservatório superior eu coloquei, mas eu nem estou mostrando aqui a possibilidade de infiltrações aqui por conta de vazamentos desse reservatório superior, né? Mas é outra possibilidade que pode ter. Então veja que eu também posso ter falta de ventilação e insolação, né, para melhorar o ambiente em termos de salubridade dentro da residência, dentro da habitação, tá? Eu posso ter percolações, posso ter também manifestações patológicas de umidade desnecessária não, né? Porque qualquer umidade aqui é desnecessária.
mas de umidade indesejada ao redor, por exemplo, dessa janela, por conta da má instalação das esquadrias. Então vejam que eu já estou citando aí uma série de possibilidades, por exemplo, de execuções incorretas, de falta de manutenção, de projeto inadequado ou de ausência de projeto. Então veja, repare que eu estou falando aqui de fases da construção. Projeto, execução, uso, manutenção, tá ok? Então guarde aí esses momentos, porque você como engenheiro vai precisar identificar em qual fase, dentre essas que eu citei, em qual fase da obra, do empreendimento, está ocorrendo aquela manifestação patológica, tá? Então eu tenho a infiltração superficial também, ou seja, a água de chuva escorre até o chão, né? Ela não tem como, por exemplo, escoar para o outro lado, talvez por falta aí de uma calha, tá? E aí ela se acumula aqui. Se aqui nesse ponto não houver impermeabilização, você passa a ter mais um ponto de entrada de água. Veja também que eu já citei aqui a questão do banheiro, né? Esquadrias mal instaladas. E veja que eu tenho um banheiro onde eu tenho ali, por exemplo, um chuveiro com água quente, tá? Chuveiro com água quente, ele não só gera a água no estado líquido, mas também o vapor de água. E esse vapor de água, ele se espalha por dentro do banheiro, né? Então, quer dizer, você passa a ter água, você passa a ter umidade em todas as paredes, teto do banheiro. Então, você também tem que tomar cuidado. Isso aqui é crucial. O banheiro realmente tem que ser uma área muito bem impermeabilizada e todos os testes de impermeabilização, de estanqueidade, eles têm que ser devidamente realizados. Bom, mas então, colocadas todas essas possibilidades, e são muitas, e tem outras aqui que eu não citei, e tem outras que eu citei, mas que não estão no desenho, como por exemplo, a questão do vazamento do reservatório superior, por exemplo, tá? Então, existem muitas maneiras como a água e outros agentes agressivos, como cloretos, como sulfatos, oxigênio, gás carbônico, podem penetrar, provocando determinadas manifestações patológicas juntamente com a água, ok? Então, vamos aqui ao primeiro objetivo da impermeabilização. Veja bem, o que é que você vê aqui? O que é que você vê aqui nessa imagem? Você vê uma caixa d'água, né? Aqui a válvula de Boyle, e você vê aqui uma piscina. Observe que o funcionário aqui está realizando ali a impermeabilização da piscina, tá? Então, o que é que esses dois elementos têm em comum? O que é que eles visam? Eles visam manter a água ali dentro. E eles querem que a água não saia dali. Então, eles querem garantir o quê? A estanqueidade. Esses dispositivos, reservatórios, piscinas, eles têm que ser estanques, eles têm que garantir que a água não passe dali para outras partes do sistema, para outros sistemas construtivos. É possível que essa piscina esteja numa segunda laje, numa terceira laje, ou até numa cobertura, e que embaixo você tem apartamento, ou embaixo você tem uma vaga de garagem, e aí essa água vai infiltrar diretamente para a laje da vaga de garagem. Tragédia anunciada. Ela pode infiltrar para a viga. Tragédia anunciada. Agora, veja, eu estou gravando essa aula hoje, se não me engano, dia 23, 22 ontem, palíndromo, né? 23 de fevereiro de 2022. Curiosidade, quem for assistir esse vídeo aí daqui a 4 anos, vai saber a data de hoje. Recentemente nós tivemos uma tragédia onde um paredão de pedras num canyon aqui no Brasil, ele derrapou, né? Ele deslizou e ele caiu no rio. Ok, isso é da natureza, mas tinham barcos bem em frente na hora e várias pessoas morreram em função desse acidente, né? Bom, a grande pergunta que se faz, principalmente para quem não é engenheiro, para quem não é da área da engenharia, é: ah, mas isso é uma tragédia natural, era inevitável. Não, não era inevitável, tá? A engenharia existe justamente para isso. Então, é possível prever? É. Palavras como monitoramento, palavras como fiscalização, são palavras que se devem utilizar para evitar esse tipo de desastre natural. Recentemente nós tivemos aí na semana passada uma chuva muito forte na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que matou muita gente, todo mundo viu no jornal, e um ou outro político de ocasião diria: ah, é inevitável. Não, não é inevitável.
Se você tem uma defesa civil forte atuante, você tem sirene, você tem avisos, você tem boletins meteorológicos, você tem código municipal, você tem plano diretor sério que não permite construir em certas localidades, em costas de morros, por exemplo, pode ser evitado sim, tá? Então, da mesma forma, pessoal, várias tragédias dentro da construção civil que já ocorreram poderiam ter sido evitadas se tivessem tido um projeto bem feito, bem executado, caro que seja, mas é um caro que vai sair barato, né? Que tivesse respeitado as normas, que tivesse sido feito com uma execução séria, com fiscalização, não só por fiscalização por conta da própria empresa que executa, mas por fiscalização por conta de um engenheiro contratado fora a parte pelo cliente, pelo dono da obra, para que ele fiscalize o serviço da construtora, produzindo laudos de vistoria, produzindo laudos de inspeção, para que tudo isso fique registrado, para que possa ser corrigido a má execução, a execução errada, o esquecimento de alguma parte do sistema, de algum elemento, tá? Então tudo isso aí pode ser feito sim, tá? Na fase de projeto, na fase de execução e na fase de manutenção, quando você contrata um profissional, um engenheiro civil, habilitado, capacitado, ou seja, não é só habilitado, não basta ter o CREA, ter um diploma na mão, mas que ele tem capacidade, que ele tem experiência, que ele tem cursos para isso, tá? Especialmente para isso, tá? Então, a intenção aqui a impermeabilização na construção civil tem como objetivo impedir a passagem indesejável de águas, olha só, fluidos e vapores, não é só água, fluidos e vapores, podendo contê-los, e aí a gente fala de estanqueidade, que é uma palavra que está muito presente nessa disciplina, é uma palavra que está muito presente na norma guarda-chuva que nós temos na engenharia civil, que é a NBR 15575, tá? Então nós vamos ter aqui a estanqueidade, ela tem que ser garantida, e um dos elementos que mais vai garantir essa estanqueidade é a impermeabilização do projeto, tá? Podendo contê-los, estanqueidade, ou dirigi-los para o local que se deseja. É o que a gente vê na segunda imagem. Aqui nós temos um banheiro, a área do chuveiro, toma-se banho aqui, você tem que ter um piso com caimento, ou seja, esse caimento vai direcionar a água para o ralo. Obviamente, piso e paredes aqui, todos têm que ser impermeabilizados, porque senão daqui a pouco tempo você vai começar a ter manifestações patológicas aqui, você vai ter umidade, poderá ter fluorescência, poderá ter várias manifestações, então você precisa realmente dirigir essa água que está sendo consumida, que está sendo utilizada aqui, para um local seguro, tá? Tirar essa água daí, para que esse ambiente não fique úmido, tá? Isso daqui nada mais é do que a impermeabilização disso daqui, tá? Veja que você tem um caimento, veja que você tem uma impermeabilização, tá? Então a impermeabilização tem que ser bem feita. Então a impermeabilização tem que garantir a estanqueidade, impedindo a passagem indesejável de água para outros locais que não podem ter água de jeito nenhum, como estruturas, por exemplo, e também para dirigir essa água para o local onde eu desejo, para um local seguro, ok? Beleza, então o primeiro objetivo foi. Segundo objetivo, olha só essas imagens, pessoal. Permitir a habitabilidade. Palavra muito utilizada, já estou citando pela segunda vez hoje, na norma 15575, que é a norma guarda-chuva da engenharia civil. Essa norma se sobrepõe a todas as outras normas, tá? A todas as outras. Normas de fundação, normas de instalação, normas de estrutura, normas de alvenaria, tudo, tá? Então, permitir a habitabilidade da edificação de forma o quê? Salubre. Professor, o que é salubridade? Salubridade é garantir a saúde de quem habita essa construção. O que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui umidade, nós temos aqui proliferação de fungos, nós temos aqui líquens, temos bactérias, nada disso aqui é desejado. Tudo isso daqui transmite doença, passa, né, doença respiratória, né? Quem tem algum tipo de doença respiratória vai ter esse problema agravado. E eu não vou nem falar no aspecto estético, mas no aspecto da saúde, isso daqui é totalmente indesejado, né? Então, vejam que aqui eu tenho um canto acumulando aqui, ó, essa umidade, tá? Então, mofo, fungos,
Nada disso é desejado, tá? É inviável, para não dizer, eu não quero utilizar a palavra impossível, que possível do ponto de vista da física mas é inviável viver em ambientes assim, tá? Mas você deve estar rindo aí do outro lado, porque é só o que tem, né? É só o que tem. Mas aí eu volto para um problema. O problema é, enquanto você tem medicina sendo feita por médicos, exclusivamente por médicos, é uma classe muito forte, é uma categoria muito forte, que tem um conselho que não só fiscaliza a atividade do médico, mas que fiscaliza a atividade legal da profissão por parte de outras pessoas, você tem o nosso conselho, a nossa engenharia, e você tem pessoas que todo mundo acha que consegue construir, porque basta você ser proprietário de uma residência para você querer construir lá do jeito que você quiser, sem projeto de engenharia, sem pessoa habilitada, sem pessoa capacitada. O que é que você chama? Chama o pedreiro, chama o mestre e acha que sabe tudo. E vem com aquela máxima que me dói muito ouvir: ah, o mestre sabe mais do que o engenheiro. Não, não sabe. O que ele sabe é a repetição. Ele não sabe explicar o porquê disso. Ele não sabe por que se faz daquela forma, por que a norma manda fazer daquela forma. A norma foi feita por engenheiros, não foi por mestres, não foi por pedreiros, tá? Então a norma foi feita por quem sabe. Engenharia é feita por quem sabe. Defenda essa ideia, tá? Bom, então passando para frente, eu tenho aqui um terceiro objetivo da impermeabilização: proteger a edificação de inúmeros problemas patológicos, manifestações patológicas que poderão surgir com infiltração de água, já que uma grande quantidade de materiais constituintes da construção civil sofre um processo de deterioração e de degradação quando em presença dos meios agressivos da atmosfera. Bom, antes de comentar essas fotos, eu vou citar algumas coisas que, na verdade, eu sutilmente já mencionei agora há pouco, tá? Não é só a água que a impermeabilização tem que visar. É o gás carbônico, por exemplo, para evitar a carbonatação. São os cloretos nos ambientes, nas cidades de praia, também para evitar a corrosão. São os sulfatos para evitar a corrosão. E a corrosão de quem, professor? Aí você vê por sua própria conta, ó, a corrosão das armaduras do concreto armado, tá? Essas crianças aqui, as armaduras do concreto armado, são quem a gente realmente deve proteger, tá? Então o que é que você tem nessas imagens aqui? Você tem manifestações patológicas, você tem elementos estruturais totalmente deteriorados e degradados. A resistência desse pilar aqui, não tenha dúvida, está totalmente comprometida. Professor, eu sou leigo, eu estou vendo seu vídeo, mas eu não sou engenheiro, eu estou vendo as ferragens aqui. Essas ferragens aí estão igual, sabe o que, pessoal? Macarrão. Elas não estão com resistência nenhuma, elas estão totalmente corroídas. Se você fizer uma raspagem aqui, boa parte delas vai descer em pó, na cor marrom. É a ferrugem, tá? A secção transversal, o diâmetro real, hoje, dessas armaduras aqui, é muito menor do que aquela de cálculo, de projeto para a qual ela foi concebida. É muito menor, tá? Sem falar que, além de você ter uma deterioração aqui nas armaduras, o seu cobrimento, que também garante resistência e garante proteção às armaduras, já foi. Então, cada vez mais essas armaduras vão se deteriorar agora, exponencialmente, porque se elas já se deterioravam a uma certa velocidade com o cobrimento, você imagina agora como elas vão se deteriorar expostas totalmente ao meio agressivo sem nenhum cobrimento. Então você tem aqui, em questão de pouco tempo, o colapso dessa estrutura como consequência final. A possibilidade aí é alta, tá? Tem reparo? Tem. Agora, quanto mais você demora para fazer o reparo ou a recuperação, mais o quê? Caro vai ficar. Então essa disciplina, por vezes, eu também dou pinceladas a respeito de reforço e recuperação. Pinceladas. A disciplina não é de reforço, não é de recuperação. A minha expertise também não é em estruturas, mas alguma coisa a gente pode ensinar sim por aqui, tá? Vejam que você tem, novamente aqui pelo ataque de cloretos, você tem já abrindo aqui a sua, o seu cobrimento. Professor, por qual motivo esse cobrimento está abrindo? Ele é vertical, que patologia é essa?
Vejam que é vertical, mostrando que é na mesma direção de quem? Da armadura, da ferragem, né? Então, pela cor, você percebe, marrom, você percebe que está havendo aí uma corrosão, e quem corrói é a armadura. Ela é o anodo, né? É ela quem sofre a oxidação. Então, o que é que ocorre? Ela está, como a gente fala na linguagem popular, estourando. Mas, professor, o que é estourando? À medida que o processo de corrosão vai acontecendo, ela vai inchando, ela vai ampliando de 3 a 10 vezes o seu diâmetro. Ah, então ela vai ficando mais forte. Não, tudo isso aí vai se desagregar, tudo isso daí vai virar pó. Tá? Só que à medida que ela vai abrindo, ela vai forçando o concreto que está em torno dela e vai abrindo o concreto. Então é isso que está acontecendo aqui. É essa manifestação patológica aqui. É a corrosão pela ação do cloreto. Olha a água do mar aqui. Tá? Aqui você tem uma outra manifestação patológica, também por causa da falta de impermeabilização, e que essa manifestação patológica provoca essas rachaduras aqui, desculpa, vou retirar a palavra rachaduras, provoca essas fissuras aqui, espalhadas, distribuídas e em todas as direções. Isso daqui é uma manifestação que nós vamos estudar no segundo vídeo, chamado etringita tardia. Aliás, tanto a etringita tardia quanto o ataque provocando a corrosão, o ataque por cloretos, como o ataque por gás carbônico provocando a carbonatação, vão ser estudados no segundo vídeo já, ok? Então, todas essas manifestações são realmente provocadas ou colaboradas pela ausência de impermeabilização, ok? Bom, e aí a gente passa para uma contextualização. Vamos contextualizar a impermeabilização, tá? A impermeabilização não é, vamos falar sério, vamos fazer aqui uma meia-culpa, não é tratada com a devida importância por parte de alguns engenheiros, de construtoras, arquitetos, projetistas, impermeabilizadores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês, no nosso próximo encontro virtual, eu quero mesmo, anota isso daí agora, pega aí um caderno, uma caneta, anota isso, eu quero que vocês me digam quem de vocês já viu um projeto de impermeabilização. Professor, mas eu já vi, mas pera lá, você já viu um projeto de impermeabilização, chamado projeto de impermeabilização, com a emissão de ART, você já viu a ART dele? Ou você viu um projeto de estrutura, onde você tinha 2 ou 3 detalhes do projeto, onde você tem, nesse detalhe, a impermeabilização de um determinado canto. O que será que você viu? Grava essa pergunta aí. Quem não é meu aluno, escreve aí nos comentários, tá? Aproveita e dá um joinha. Escreve nos comentários e me diz. Projeto de impermeabilização, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é obrigatório. Professor, quem obriga? A NBR 15575, que é a nossa norma de desempenho. Tá? Então, a emissão de ART, ou seja, um projeto próprio para impermeabilização, é obrigatório. Então, já começa daí. Se é obrigatório, há aqui um contrassenso, porque as universidades não têm essa disciplina. Essa é a primeira turma da UFESA. E é uma das primeiras turmas dessa disciplina do Brasil. Se não for a primeira de todas do Brasil. Porque eu desconheço a nível de graduação uma disciplina chamada impermeabilização ou projeto de impermeabilização, ainda que ela seja optativa. Como essa está sendo nesse semestre tão somente. No próximo já vai ser obrigatório. E aí, como é que eu posso, se na escola eu não aprendo nada sobre impermeabilização, como é que eu posso assinar um projeto de impermeabilização? Há aí um contrassenso, não casa, não bate, né? Então há aí um contrassenso. Então, vejam que eu tenho aqui uma foto que eu peguei na internet com um projeto de impermeabilização. Aqui fala só do projeto, ele fala de vários elementos, com a manta, com os detalhes, com tudo, de cada elemento do projeto de impermeabilização, carimbo, assinatura, tudo. Isso aqui é o projeto de impermeabilização. Tá? Não se ensina projeto de impermeabilização nas faculdades, mas se cobram RTs, quem cobra NBR 15575. Então, como é que eu vou equacionar isso? Oferecendo a disciplina de projeto de impermeabilização. Tá? Um outro detalhe, a gente não conhece materiais impermeabilizantes. Professor, mas eu paguei materiais de construção com foco em concreto, com foco em cimento. Mas você não pagou ali o foco nos hidrofugantes, nas tintas, nos vernizes.
nos materiais impermeabilizantes. Se eu lhe perguntar aqui, me diga aí o nome de 3 fabricantes de materiais impermeabilizantes e me diga na próxima aula. 3 fabricantes. Eu vou até ajudar com um que todo mundo sabe, Velacity. Todo mundo sabe Velacity. E tem um porquê que eu vou já mostrar. Mas todo mundo sabe a Velacity. Mas me diga mais 2, né? Então, o projeto de impermeabilização, realmente, ele tem que sair do armário. Ele tem que sair da gaveta. Não é nem da gaveta do armário, porque da gaveta pressupõe que ele foi feito. Ele tem que mostrar que veio. Ele tem que mostrar a importância dele. Tá? Bom, com isso, a infiltração de água acarreta inúmeras consequências patológicas, né? Manifestações patológicas. Nós vamos ter uma disciplina, eu vou ensinar essa disciplina, chamada Engenharia Diagnóstica. A gente vai entender direitinho o que é patologia, o que é manifestação patológica, o que é diagnóstico, o que é prognóstico, o que é terapêutico, o que é anamnese, tudo isso a gente vai entender lá, tá? Então, inúmeras manifestações patológicas, como corrosão das armaduras, ou seja, estrutura, eflorescências, degradação do concreto e da argamassa, empolamento, bolhas de tinta, curto-circuito, gerando altos custos de manutenção e recuperação. É isso que se quer evitar. Veja, números. Para se ter uma ideia do montante dos gastos de recuperação e manutenção de obras, lá nos Estados Unidos existem estimativas que superam 2,5% do PIB, algo em torno de 138 bilhões de dólares anuais. Em muitos casos, a origem é devido à ausência inadequada de impermeabilização. Eu vou antecipar para vocês, em 85% dos casos. Vamos lá. Aqui eu tenho uma estimativa, pessoal, onde eu procuro números de vários países da Europa. Existem essas estatísticas lá, mas não existe aqui. Aí você vai dizer, professor, por que não existe essa estatística no Brasil? Primeiro, porque o Brasil não é lá muito afeito à ciência, principalmente nesses últimos 3 anos. Segundo, porque as nossas universidades, por um esforço dos professores, crescem, mas pelo esforço de alguns políticos, diminuem. Então você não tem um fomento à pesquisa, à produção de dados, à estatística que possa melhorar a nossa ciência, que possa evitar custos com retrabalho. Porque manutenção muitas vezes é retrabalho, muitas vezes é reparo. Ou seja, muitas vezes é uma manutenção que não é preventiva. Né? Então veja, na França, eu queria que vocês olhassem só para os percentuais, tá? Enquanto você tem construção, ou seja, com execução, construção nova, 52% desse orçamento, os outros 48% estão com o quê? Manutenção e reparo. Qual é a diferença, estatisticamente falando, de 52% para 48%? É meio a meio, pau a pau, 50-50. Né? Então, quer dizer, você tem um gasto com 50% praticamente do total que você gasta na obra com manutenção, com reparo. Na Alemanha, 50-50. No Reino Unido também, 50-50. E na Itália é pior, porque você tem 43% com a construção e 57% com manutenção e reparo. Olha o que eu vou dizer para vocês. Nós no Brasil, e nós precisamos mudar isso já nessa aula, pessoal, nós temos um problema sério de achar que 100% do que vai se gastar numa obra é gasto até a entrega da obra. É gasto com a execução, ou seja, é gasto aqui. A gente acha que 100%, até nós engenheiros. Sabe por quê? Leis, Código de Defesa do Consumidor, responsabilidades. Muitas vezes, poder econômico, muitas vezes construtoras muito grandes apostam nisso, na impunidade. E aí não fazem, aí ficam esperando que o cliente, que o cara que comprou com muito suor, financiando em 300 anos, o trineto dele, o tataraneto dele vai terminar de pagar o apartamento dele, é quase isso, eu estou brincando, mas é quase isso. Que ele não vai ter dinheiro para entrar na justiça, para fazer o reparo. Porque o dono da construtora sabe que o reparo é isso aqui. É nessa porcentagem, é nesse percentual, é nessa ordem de grandeza. Então, muitas vezes, até se deturpa a ideia de garantia, a ideia de vida útil, a ideia de vida útil de projeto. Muitas vezes se deturpa isso para se beneficiar. Mas esses números são muito grandes.
E a responsabilidade disso aqui, colega engenheiro, é sua. Se tiver um juiz sério, você vai ter que pagar. Então, o que é melhor? Volta no tempo, lá para o comecinho, na hora que você imaginou fazer o projeto. Vamos fazer um projeto sério, com uma impermeabilização qualificada. Ah, mas a minha obra vai sair mais cara do que as demais, eu não vou ter competitividade no mercado. Então, venda a sua qualidade como sendo o seu diferencial. Explique isso para o leigo, explique isso para o seu cliente. Diga, olha, você vai ter que faça uma apresentação como essa. Você vai ter em qualquer obra, manutenção e tal. Daqui a pouco tempo começa a dar problema disso, igual o carro. Nos carros a gente sabe mais, porque nos carros aparecem mais cedo os problemas. E nos carros você fica no prego e para. Né? Na casa não, muitas vezes você vê uma rachadura aqui, uma trinca, uma fissura, uma infiltração, você nem liga, deixa aí por enquanto. Não está me incomodando não. Tá? Então vamos levar isso daqui a sério. Olha que interessante. Existe um instituto, que é o IBI, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização. E esse instituto que trabalha com impermeabilização, ele deixa claro que a umidade corresponde a 85% dos problemas encontrados nas construções brasileiras. Professor, eu não acredito, porque, na minha opinião, a maioria das manifestações patológicas que eu via eram fissuras e não umidade. Pois é, então, vire essa chave de achar que problema ligado à falta de impermeabilização é só umidade aparente, é só uma mancha na parede. Vire essa chave. Muitas vezes, a maioria das fissuras que você vê nas alvenarias, nas estruturas, são problemas ligados à água. E aos agentes agressivos do meio, que os impermeabilizantes também protegem. Tá? Então, mesmo as fissuras, professor, mas não tem só fissura, tem recalque. Às vezes a fissura é provocada pelo recalque, ok. E às vezes o recalque aconteceu por qual motivo? Elevado o nível do lençol freático, mudando a estrutura da terra, do solo. E aí houve um recalque. Muitas vezes acontece por isso. Às vezes há um recalque porque houve uma infiltração do sistema de esgoto da fossa, alguma coisa perto ali daquele baldrame, perto daquela fundação, aquele terreno localizadamente cede, e aí você tem um recalque diferencial. Recalque que foi provocado por quê? Infiltração. Água, 85%. Então, fissuras, recalques, eu não estou dizendo que toda fissura é por conta disso. Eu não estou dizendo que todo recalque é por conta disso. Mas que muitas das fissuras e muitos dos recalques são provocados sim por conta disso. Então, tem que ter cuidado com isso daqui. Mancha, eflorescência, a maioria também é por conta disso. Tá? Bom, o IBI também estima que quando a impermeabilização é feita de forma correta, certinha, bonitinha, ou seja, dentro dos padrões das normas técnicas, que para o engenheiro são leis, não são sugestões, hein? Norma técnica para nós é lei. O juiz tem, qualquer juiz de direito tem norma técnica como lei. Tá? Uma vez que não existe lei no nosso arcabouço jurídico falando propriamente de engenharia. Tá? Seu custo atinge em média 3% do valor total. Se você gastar os tubos com impermeabilização, você vai estar gastando no máximo 3% do custo total da obra. Esses 3% vai te evitar gastar 50% da obra. Eu estou gritando para mostrar para vocês a importância disso. Gaste 3% para economizar 50%. No caso da Itália, você vai estar ganhando 54%. 57 menos 3. Tá? Então isso daqui é muito importante. Porém, se os serviços forem executados depois de constatado o problema, a impermeabilização pode representar de 10% a 12% do custo total da obra. Professor, eu não entendi. Você estava falando de 50, agora caiu para 10, 12. Não, não caiu não. Os 50 lá são os 50 lá. Guarda isso na cabeça. Isso daqui é o seguinte: uma impermeabilização que você esqueceu de fazer numa cobertura, numa laje de cobertura. Vai ter que tirar o telhado, vai ter que quebrar a laje, impermeabilizar, refazer. Aí esse 3 sobe para 10 a 12. Olha, você construiu um edifício padrão A.
no bairro mais chique, caro da sua cidade, no bairro mais, eu não gosto da palavra nobre, porque nobreza é aqui e é aqui, não é no bolso, né? Então, no bairro mais caro da sua cidade. E aí você contratou, já no final, nos acabamentos, uma empresa para instalar ali um brinquedo, um playground na área de lazer, um playground infantil. Então ele colocou aquele brinquedo multi que tem balancinho, que tem escorregador, que tem gangorra e outros, não é aqueles normais que você chega nos restaurantes e tem também. Ele vai instalar aquele brinquedo ali. Aí ele vai instalar na área onde a impermeabilização já estava feita, já estava aplicada, já estava instalada. O que é que ele vai lá? Ele pega lá o brinquedinho dele, a furadeira, né? Fura. Aí ele furou, vai colocar lá o parafuso dele. Ele furou quem? Ele furou a impermeabilização. Pode esperar que daqui a pouquinho, lá na laje do subsolo, você vai começar a ter problemas que podem vir a ser problemas graves, tendo como consequência final o colapso de uma viga, o colapso de uma laje. E é um problema silencioso, no começo ninguém está vendo, sabe por quê? Porque depois que ele furou, afixou lá o brinquedo, ele cobre de novo com aquela grama sintética, ou o que quer que seja, ou com areia, o que quer que seja. Aí pior, porque o problema está mascarado, você não está vendo. É por isso, pessoal, que o cumprimento das leis de inspeção predial é tão importante. É por isso que a profissão de síndico hoje, por isso que síndico hoje é uma profissão, não é mais um cargo indesejado que você ocupa durante um tempo e fica doido para se livrar. Existem dezenas de empresas profissionais no ramo de administração de condomínios, tá? Então, veja que você tem dos gastos, você tem um gasto enorme com estrutura, realmente muito caro, né? E que eu lhe digo, se você gastar aqui, se você aumentar aqui, essa estrutura vai ficar protegida. Porque retrabalho com estrutura, você imagina, um retrabalho em cima de 27% do custo total da obra, quanto é que isso não vai sair? Então você tem um gasto enorme com a alvenaria, mas você só tem 3% com impermeabilização se você fizer bem feita. Se você fizer ela toda certinha, tá? Protegendo contra os agentes agressivos, garantindo a estanqueidade, evitando vazamentos, tudo isso, tá? Bom, vamos para frente. Eu quero fazer aqui, ainda nessa contextualização, trazer uma ideia interessante sobre como está o comércio, atacado e varejo, tá? Então, lembrando que só como eu coloquei aqui, ó, o atacado, pessoal, é quem vende para empresas, né? Não é quem vende para o consumidor final, né? Tanto é que hoje está cheio de supermercados atacadistas ou atacarejos, né? Que permitem que o consumidor final compre também a um preço mais barato, desde que ele compre uma quantidade maior. Então, o atacado, em outras palavras, é quem vende o produto somente para o corpo técnico, para construtoras, para prestadores de serviço, né? E aí, veja, no Brasil, as empresas que fabricam produtos para impermeabilização, a Vedacity, por exemplo, que eu já citei, tem a maior parte do seu faturamento ligado a vendas no varejo. Quem nunca chegou numa loja de materiais de construção famosa na sua cidade, Leroy Merlin, que tem no Brasil todo, né? Normatel, e viu um stand da Vedacity, um stand como esse da Vedacity. Então, por que eu estou mostrando esse stand? Porque esse stand remete à seguinte ideia: a Vedacity vende para você que está com um pequeno probleminha, você dono de casa, que é adepto do yourself, faça você mesmo, ou que vai contratar um pedreiro ali vizinho, para um bombeiro hidráulico ali vizinho, para refazer uma pequena impermeabilização, você vai lá e compra o produto que você mesmo faz. Isso daqui é varejo, né? Então, a Vedacity, ela tem a maior parte do faturamento do varejo, ou seja, o foco maior dela nem é a construtora. Embora ela atenda também a construtora. O foco maior dela é o cliente final, ou seja, são as reformas e manutenções. Agora, veja uma outra empresa que é a líder de mercado, a Viapol. Ela faz ali o caminho oposto. A Viapol foca no corpo técnico, ela foca no trabalho técnico. Então a Viapol, 70% dela é técnico, ou seja, ela vende para construtoras, para a indústria, né? Para a indústria da construção civil.
E 30% dela, o que eu ainda assim considero muito alto, visto que o foco dela é nesse 70%, mas 70% não é perto de 100%, ela ainda assim tem 30% dos seus produtos vendidos no atacado, no varejo. Tá? Então, só para você ter ideia, como se eu vendo, se uma empresa que foca no atacado, ou seja, que foca nas construtoras, ela ainda assim tem 30% do seu faturamento voltado para quem está fazendo manutenção, reforma e reparo, isso aqui é muito grande. Manutenção, reforma e reparo é um mercado muito grande. Da mesma forma aqui, essa pior ainda, porque essa já foca em manutenção, reforma e reparo. E essa você vê propaganda na televisão, dessa você não vê. De vez em quando você tem campanha publicitária da Velacity. Por quê? Porque ela quer atingir a pessoa comum, o dono de casa. Bom, e aí eu quero trazer aqui uma má notícia. Eu não posso dizer pequena tragédia, uma tragédia que ocorreu num edifício em São Bernardo do Campo, nos Campos. Houve a morte de 2 pessoas, uma enfermeira e uma criança. O que é que aconteceu? Se você olhar aqui a maquete, você vai ver essa área aqui, que é cobertura, foi o problema. Se você for olhar uma ampliação do que aconteceu aqui, você vai ver aqui uma cratera com 10 metros de diâmetro. 10 metros de diâmetro. Isso aqui é a laje de cobertura, tá? Isso daqui ocorreu, pessoal, depois teve um laudo feito pela Falcão Bauer Engenharia. E esse laudo deixou... Existe também reportagem, vídeo sobre isso do Jornal Nacional, mas eu não encontrei esse vídeo falando do laudo. Mas no laudo, ele fala claramente que não foi dada manutenção da impermeabilização e do telhado da laje de cobertura. A água infiltrou e acumulou. A água despassivou o concreto da laje, chegou nas armaduras, corroeu as armaduras. Quando a perícia feita pela Falcão Bauer chegou lá, viu as armaduras todas enferrujadas, caiu, aproximadamente circular, a laje da cobertura caiu sobre a outra. A outra não aguentou o peso. Então, se essa daqui tivesse aguentado o peso, tinha evitado a tragédia. Mas ela não aguentou. Aí já passaram a ser 2 lajes. 2 sobre a terceira caiu também. 3 sobre a quarta, caíram todas. Até o final. Isso aqui é a coluna 4, o apartamento 104, 204, 304. É um edifício comercial, tá? Então é sala 104 e tal. Bom, aqui eu tenho uma ampliação desse colapso. E aqui alguns dados, né? Os mortos, infelizmente, num desses pavimentos tinha um consultório, eu acho que era um consultório dentário, tinha uma assistente técnica da dentista e uma criança de 3 anos de idade sendo atendida. Foram as mortes. Isso aconteceu à noite, por volta de 20 horas, e somente 2 pessoas morreram. Ainda assim é de se lamentar muito, é uma tragédia, até porque uma delas era uma criança. Bom, o nome desse edifício é Edifício Senador, foi inaugurado em 1978, a tragédia foi em 2012, se eu não me engano, ele tinha cerca ali de 30 anos de construído, tá? 30 anos. Então vejam, isso aqui é uma foto ampliada, o pessoal pensa até que foi um meteoro, tinha comentários, foi um meteoro que caiu, olha aí, ó, bem perfeitinho, as lajes foram caindo uma sobre a outra. Então a infiltração da água é considerado um dos problemas mais frequentes nas edificações, podendo ocorrer de diversas maneiras e causando várias manifestações patológicas para a edificação, bem como sérios problemas à saúde. Então, essa disciplina nossa aqui hoje, ela está aqui para isso, para evitar isso aqui, ó. Tá? Então, obviamente, junte essa disciplina às boas técnicas de engenharia, ao uso e aplicação da norma. O engenheiro tem que conhecer na ponta da língua as normas, principalmente a NBR 15575, que é de 2013 e que está sendo revisada agora em 2022, vai chegar uma atualização dela aí, tá? Junto também com as ferramentas de engenharia diagnóstica, ou seja, vistoria, inspeção predial, perícia, para que ele possa avaliar os motivos disso e, se for o caso, até melhorar o nosso conjunto normativo e o nosso conjunto legislativo, as leis da gente, tá? Bom, eu tenho um vídeo aqui, que foi um vídeo lá no dia do evento, na manhã seguinte, matéria do Jornal Nacional,
que mostra o engenheiro falando aqui, como foi um vídeo feito na manhã do dia seguinte, ele não pode elencar já de cara qual qual foi a causa, né? Mas ele elenca algumas possíveis causas. E depois, no futuro, aí, alguns dias depois, quando o laudo saiu, depois que a perícia foi feita, foi realmente provado, foi comprovado que o que ocorreu foi problema ligado à infiltração de água na laje de cobertura, tá? Então vamos assistir o vídeo. Boa noite. Boa noite. Uma criança e uma mulher morreram nos escombros de um prédio que desabou parcialmente ontem à noite em São Bernardo do Campo. Perto das 8 da noite, um estrondo. Só ouvi o barulho. Primeiro, tipo uma explosão. Em poucos segundos, as lajes centrais dos 13 andares desabaram e abriram um rombo no prédio. Carlos Alberto escapou por causa do cansaço. Ontem eu saí mais cedo porque eu estava muito cansado, fui embora. Graças a Deus eu escapei. Quando a poeira baixou, as equipes de resgate descobriram que uma menina de 3 anos havia morrido. O Senador é um prédio comercial que fica no centro de São Bernardo do Campo. Foi construído no início dos anos 70. Em 13 andares funcionavam 70 salas comerciais, a maioria consultórios médicos ou escritórios de advogados. No térreo ficava uma lanchonete. Cerca de 1.000 pessoas circulam por aqui todos os dias. O desabamento foi parcial e atingiu somente as salas comerciais que tinham um final 4. Uma das hipóteses que os bombeiros trabalham é que uma das pilastras tenha se desgastado, se rompido, puxando para baixo as lajes desde o 13º andar. Outra hipótese é que tenha havido uma pressão de cima para baixo, que poderia ter sido causada pela presença de uma caixa d'água. A terceira hipótese é de que tenha havido uma infiltração de água no interior das lajes. A estrutura não aguentou e desabou, derrubando as outras. A pedido do Jornal Nacional, um dos bombeiros gravou essas imagens durante os trabalhos de busca. Veja o buraco a partir do chão. Repare como ele tem o mesmo formato de alto a baixo do prédio. A gente foi autorizado agora pelos bombeiros a descer aqui até o subsolo para mostrar para vocês mais de perto o que aconteceu. Olha lá, desabou tudo aquilo ali, desde lá de cima do prédio até aqui embaixo. Repare que tem água aqui na garagem, mas eles acham que é uma quantidade pequena de água para o caso de uma caixa d'água ter desabado. Se fosse uma caixa d'água, eles dizem que haveria muito mais água. Repare que há muitos destroços e é debaixo desses destroços que eles estão tentando encontrar a funcionária de um consultório que está desaparecida ainda. Esse professor de engenharia civil analisou a planta do prédio. A hipótese mais provável é a de infiltração de água e ela ter tornado um concreto que já tem 35 ou 36 anos de idade poroso. E essa porosidade abre caminho para a entrada de oxigênio, mais água que oxida o aço. O síndico diz que tudo estava regular, não havia obras nem problemas, e que só não houve uma grande tragédia porque já era noite. A caixa d'água está intacta lá. Não tinha outra, não tinha sobrepeso, não tinha nada, absolutamente nada na laje. O corpo da enfermeira desaparecida foi encontrado agora há pouco. Os bombeiros Um instante. Quentinha. Não. Então, veja que nós tivemos aí uma catástrofe e a causa dela foi a infiltração. Obviamente, no edifício com 34 anos de existência, qual foi a fase do projeto que falhou? Não dá mais para culpar a fase de... Qual foi a fase da construção que falhou, né? Não dá mais para culpar o projeto. 34 anos, ele durou, mas a falta de manutenção. Então, provavelmente, o síndico disso aí deve ter tido problemas, tá? Bom, desempenho dos reparos. Vamos compreender aqui, olha só, olha que interessante. De toda a pizza, de todos os reparos,
que foi feita uma entrevista. E nessa entrevista, com diversos e diversos clientes, proprietários, engenheiros, eles perguntaram, o seu reparo foi bom, funcionou, resolveu o problema? Essa foi a pergunta. E aí, 50% aqui, um pouquinho mais, talvez 51%, foi bom, resolveu. Ok. Agora, vejam que você tem aqui uns 14% aí, né, 13% razoável. Razoável já não é bom, pessoal. Razoável pode significar um problema que vai acontecer a longo prazo, mas que pode ser grave. A duração da ocorrência não tem a ver com a gravidade, pode ser grave. Vejam que já tem um percentual aqui, 12% ali talvez, que diz, olha, o meu reparo foi pobre. Para essas pessoas, o problema não resolveu totalmente, resolveu parcialmente ou não resolveu. Mas para ali, cerca de 25% da população falhou. Por quê, pessoal? Pessoal, você está com uma doença grave. Vamos fazer uma analogia com a medicina? Você está com uma doença grave. Você está com Covid. Você está tossindo. Adianta só tomar xarope para tosse? Não. Porque se você fizer isso, você vai estar tratando tão somente o sintoma. Mas você não vai estar tratando a causa da doença. No caso aqui, a causa da patologia, da manifestação patológica. Então, como que a gente estuda, por exemplo, reparo e recuperação estrutural? Como que a gente estuda reforma? Você vai a fundo, se precisar quebrar um pouquinho mais, quebra, lógico, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, faz ali o reparo, busca a causa, cessa a causa e depois faz o reparo. Muitas vezes, a causa é a chegada de agentes agressivos, falta de impermeabilização, mas já danificou o concreto, já danificou a armadura, então você reforça ou recupera, ou repara a armadura, deixa ela protegida, vamos ter uma aula para falar disso, existem várias maneiras, como do ponto de vista eletroquímico, você pode deixar essa ferragem protegida, para que ela não sofra tão cedo um processo corrosivo. Depois você fecha, e aí lá fora você protege, faz a impermeabilização. Então, tem que pensar de forma sistêmica, não adianta pensar só de forma a tapar o buraco. Tem uma fissura, joga uma massa e tapa a fissura. Não, você fez pior. Era melhor ter deixado aberto do que você ter jogado uma massa e tapado, porque você escondeu o problema. Você escondeu o problema. Em perícias, por vezes você chega numa coluna, num pilar, que está totalmente corroído por dentro, mas o síndico mandou tacar a massa por fora, cimentar, rebocar e pintar, está escondido o problema. Entendem? Então isso a gente tem que ter cuidado, tá? E quais são as causas dessas manifestações? Falha, erro de projeto, por exemplo, falta de impermeabilização, falta de projeto de impermeabilização, falha, erro na execução. Nós vamos citar aqui dezenas de causas de erro em execução. Por exemplo, a cura do concreto. Não se faz a cura do concreto. Quer ver um outro exemplo ligado a concreto, ligado a projeto? Quando você vai ligar para a empresa que vai fazer o concreto. Você vai comprar concreto a granel, não vai fazer em loco. Aí vai chegar lá o caminhão, betoneiro. O que é que você especifica? Anota aí para mim, me diz aí o que é que você especifica. Olha, eu quero um concreto com resistência de 30 MPa. Eu quero um concreto com resistência de 40 MPa. O que mais você especifica? Você especifica quais os aditivos que você quer colocar nesse concreto? Você especifica qual é a relação água-cimento que você vai colocar nesse concreto? Não? Então eu vou fazer que nem aquela vozinha. Você não sabia? Pois agora você está sabendo. Você tem que especificar isso aí tudo, pessoal. Engenharia civil é coisa muito séria. É coisa para profissional habilitado e capacitado. Ok? E também na falha de materiais.
tá? Tem materiais que falham também, ou que foram escolhidos inadequadamente, o que aí eu acho que volta a ser problema de projeto, tá? Bem, olha aqui uma outra pesquisa interessante sobre o grau de satisfação do cliente, tá? Se você for olhar aqui, aqui você tem satisfação do cliente, de 0 até 90, não chega nem a 100, versus a duração dessa satisfação do cliente. Até 5 anos, até 10, até 20. Olha como a satisfação dele recai muito à medida que o tempo passa. Então, lógico que, perceba que nessas duas primeiras barras, até 5 anos você tem uma satisfação aqui abaixo de 70% e aqui um pouquinho acima de 80%, fazendo uma média ali de 75% de satisfação, o que dá 25% de insatisfação. Insatisfação dos clientes até 5 anos, maior do que 25%. Ou seja, você já tem 1 em cada 4 clientes insatisfeitos logo nos primeiros 5 anos da casa nova. E aí, quando você vai para 10 anos, isso aqui não vai para 50 não, vai para 75. Porque aqui você tem uma média ali de 25% de satisfação, o que dá 75% de insatisfação. Quando você vai para 20 anos, já cai para menos de 5%, 10 a 5%. Ou seja, você passa a ter 90 a 95% de insatisfação. Lógico que aí você tem falhas de projeto, falhas de execução, né? Mas você tem também aí uma falta de manutenção. Você tem aí, no mínimo, um desconhecimento do proprietário. Claro, o proprietário não é engenheiro. Bom, mas se você estiver falando de um condomínio, você tem um síndico que, pelo cargo que ocupa, tem a obrigação de saber. Ele não precisa ser engenheiro, mas ele precisa ter contratado na equipe, ele precisa contratar um engenheiro, ele precisa fazer vistorias, precisa fazer inspeção predial, então ele tem que saber. Por lei ele tem que saber. Tá? Bom, aqui eu tenho uma outra pesquisa interessante. Por que os reparos falham? E aí você tem 25% das vezes, olha que legal, corrosão. Agora você tem ali 30% das vezes fissura. Me diga se esses 30% de fissura, boa parte disso aqui não deveria estar aqui também. Porque muitas vezes a causa da fissura é por conta dos agentes agressivos do meio que vão veiculados pela água. E mesmo que não vão veiculados pela água, mesmo que eles vão na umidade relativa, ou nos próprios íons presentes no ar atmosférico, ou na própria composição do ar atmosférico, como é o caso do gás carbônico, que provoca a corrosão por carbonatação, você tem como consequência dessa carbonatação uma fissura. Então muitas vezes a fissura vem pela falta de impermeabilização. Então não é só a corrosão que está associada à falta de impermeabilização. Muitas vezes, nem sempre, a fissura pode ter outras causas estruturais, causas mecânicas, tá? Excesso de cargas, recalque, que muitas vezes não é provocado por infiltração, né? Mas por uma falta de adensamento do solo, de compactação do solo, tá? Perda de aderência. Perda de aderência eu associo à execução. A má execução, a perda de aderência entre a ferragem e o concreto. Eu associo aos materiais, a falta de qualidade do concreto. Então, engenharia civil realmente é coisa séria, pessoal. Eu tenho certeza que nenhum dos meus alunos que está fazendo essa disciplina jamais vai chegar no futuro e assinar uma ART para alguém. Você está colocando seu futuro todo em risco. Tá? Porque você assumiu um casamento por R$500. Você assumiu um casamento. Ou seja, você pode a qualquer momento de agora em diante ser responsabilizado por qualquer problema que aconteça ali. Então esse dinheiro aí é um dinheiro maldito, não façam isso, tá? Bom, professor, o que é a reação álcalis agregado? A gente vai ver também que alguns materiais presentes na própria massa do concreto podem provocar reação e produzir um composto ali silicoso, tá? Mas a gente vai ver no slide certo, no segundo vídeo, no próximo vídeo. Ou outras causas.
Tá? Então vejam que muito disso daqui está ligado à falta de impermeabilização. Outros estão ligados a projetos errados ou até a variáveis que você não ligou, como por exemplo o fator água-cimento do seu concreto, como por exemplo o correto aditivo que você deveria usar. Muitas vezes você não reparou. A cura que você não fez. Tá? Vamos para frente. Bom, qual a importância da impermeabilização? E aqui eu tenho que as fotos falam por si só. Essa é a importância da impermeabilização. Aumento da durabilidade das construções, aqueles 50% que você tem lá naquela tabela da Itália, da França, da Alemanha, você pode reduzir muito aquilo ali. Você pode fazer aquilo ali virar 80-20. Aumentar a durabilidade, aumentar a vida útil, aumentar o desempenho, porque não é só vida útil, é desempenho. O que adianta eu ter uma alvenaria que não cumpre com o papel dela? De garantir o conforto térmico, de garantir a salubridade dentro do ambiente, ela não está cumprindo, ela não está tendo desempenho. Tá? Então, principalmente no que se refere à passagem indesejável de águas, ou seja, eu não quero que a água saia dessa piscina e vá para a laje que está abaixo dela. Porque eu posso derrubar a laje disso aqui. Quantas vezes você já ouviu falar, tem muitos casos, do fundo da piscina desabar no pavimento embaixo, pavimento abaixo dele. Veja, infiltração pingando. Aqui vai formar estalactite. Isso, ó, olha as manchas pretas aqui. Toda a estrutura, que marrom, toda a estrutura aqui está corroída. Isso aqui é um papelão, isso aí não é mais um concreto, é um papelão. Isso aqui já não está mais resistindo a nada. É um risco grave. Se você, na qualidade de engenheiro, for fazer uma vistoria disso aqui, você tem que, por obrigação legal, interditar isso aqui. Você tem que sugerir, você não tem poder de polícia para interditar, mas você tem que avisar, deixar por escrito um laudo que deixe bem claro que você está sugerindo a interdição dessa região. Olha essa viga aqui, ó. Dá para ver claramente que você tem uma ferragem marrom, toda corroída, que você tem os estribos todos corroídos também, que boa parte do cobrimento já foi-se embora, isso aqui já não está mais existindo. Tá? Agentes carreados pela água e poluentes existentes no ar, gás carbônico, sulfatos, cloretos. Então a impermeabilização não visa só a água, tá? Ela visa também todos esses agentes carregados pelo ar. Tá? Deterioram e degradam estruturas, revestimentos, armaduras de concreto. São danos irreversíveis à estrutura. Tem que fazer o reparo, muitas vezes o reforço ou a recuperação. Prejuízos financeiros. Sendo assim, a impermeabilização é fator importantíssimo para a segurança do patrimônio e integridade física do usuário. Então essa é a importância da impermeabilização. Porque com a impermeabilização bem feita, você economiza, você retarda, você aumenta a vida útil do projeto, você economiza, reduz o custo com manutenção, com reparo, você prolonga a vida útil, você evita problemas financeiros sempre muito grandes. Tá? Essa é a importância da impermeabilização. Tá? Bom, e aqui eu fiz questão que esse slide ficasse poluído, não é muito ali o meu desejo, mas eu fiz questão para deixar claro uma coisa para vocês. Quais são os locais onde é necessária a impermeabilização? Eu quero que vocês vejam um por um, é uma lista grande. E faltou muita coisa, tem um etc. aí. Veja, subsolos, cortinas, muros de arrimo e postos de elevadores. Claro. Lajes internas como áreas frias, cozinhas, banheiros, áreas de serviço, lavabos, salão de festa, saunas. Eu vou ler um por um, eu sei que vai ser massivo, mas é necessário. Cobertura. É inconcebível uma cobertura sem projeto de impermeabilização, sem caimento adequado, sem projeto de captação de água pluvial. Inconcebível. São sistemas que trabalham em conjunto. Terraços, lajes planas, cheques, cúpulas, marquises, calhas, lajes em balanço de varandas de apartamentos, tá? Laje de jardineira, laje de térreo, playground, quadras, laje de estacionamento, rampas,
reservatórios elevados, caixas d'água, cisternas, piscinas enterradas elevadas, boxes de banheiro que interligam ambientes de temperaturas diferentes, tabuleiros de viadutos e pontes, silos e moedas, barragens, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, essas duas aqui nem se fala. A impermeabilização aqui tem que ser muito boa. Você está tratando aqui com água e com diversos outros agentes agressivos, o sulfato, o cloro, por exemplo. Tá? Então é muito importante o projeto de impermeabilização, pessoal. Fora a parte. Não é um detalhe do projeto de estrutura. É um projeto de impermeabilização. Existem já hoje no Brasil algumas empresas, está começando, mas já existem algumas empresas que são especialistas em projetos de impermeabilização. Então eu estou dando mais uma dica para vocês, como eu já dei dicas em outras disciplinas, por exemplo, lá em instalações, uma dica que eu dei de um mercado que é crescente, que a legislação está cobrando isso, é de você transformar a medição generalizada de água de uma edificação em medição individualizada. Isso aí é uma tendência de mercado, portanto abre espaço para você abrir uma empresa focada nisso. Uma outra tendência de mercado é a empresa para projeto de impermeabilização. Tá? Bom, passando um pouquinho para frente, e aí a tecnologia da impermeabilização. Estamos muito pertinho de acabar essa aula. Tá? Bom, veja que eu tenho aqui nessas fotos diversos materiais impermeabilizantes diferentes, incluindo diversas técnicas de aplicação diferentes. Incluindo, vale dizer também, que muitas dessas têm que ser mão de obra especializada. Então, é outro cuidado que você tem que ter. Então, vejam que o desempenho adequado da impermeabilização é obtido com a interação de vários componentes diretamente relacionados entre si, pois a falha de um deles pode prejudicar o desempenho e a durabilidade da impermeabilização. Então, não é só a questão do adequado ou do mais adequado material impermeabilizante para usar ali, mas a técnica de aplicação, o cuidado com os detalhes, com os arremates, com os furos, com os equipamentos de playground que eu citei, por exemplo, tá? A integração do funcionamento do projeto de impermeabilização com o projeto de caimento aqui, ou seja, com o projeto de águas pluviais. Se isso aqui for uma laje de cobertura, ela tem que ter um pequeno caimento. De preferência tem que ter um telhado aqui, fibrocimento, alguma coisa assim, tá? O telho mesmo. Tem que ter lá na ponta uma canaletazinha com caimento para escoar água pluvial. Então você tem que ter um escoamento. Não adianta você impermeabilizar e deixar isso aqui uma piscina. Na internet, nas redes sociais, está rolando aí um vídeo de uma laje de cobertura com uma alturazinha dessas, lotada de água, virou um piscinão, aquilo ali vai cair. Se não for nessa chuva, vai ser na próxima. Tá? Então esses aí são os detalhes. Então, primeiro, o projeto de impermeabilização. Veja, deve ser parte integrante dos projetos, arquitetura, estrutural, hidráulica, elétrica, paisagismo e ar-condicionado. Ou seja, fez o projeto de arquitetura, foi para o escritório de engenharia, faz o de estrutura, faz o de hidráulica, faz o de impermeabilização. Acaba com essa filosofia de tratar o projeto de impermeabilização como um detalhe dos outros projetos. Ele tem que ser um projeto fora parte e tem que ter emissão de RT. Tá? Porque a impermeabilização tem que ser pensada em impermeabilização por impermeabilização. E não impermeabilização por projeto de outro sistema. Tá? Bom, emissão de RT. A norma NBR 15575 obriga, e norma NBR é lei para nós, tá? A emissão de RT. Então tem que ter um projeto de impermeabilização e obviamente as universidades têm que ter uma disciplina de projeto de impermeabilização, tá? E deve ser compatibilizado com todos os componentes. E aí, isso aqui é muito amplo, porque essa compatibilização é tudo. É a sequência da execução dos serviços na obra, é o momento adequado para executar a impermeabilização, são os arremates, são os furos, são os detalhes, tudo isso tem que ser pensado. Então essa compatibilização é isso, o projeto de impermeabilização, ele tem que se comunicar, a empresa, você que vai abrir uma empresa de projeto de impermeabilização, você tem que se comunicar com a empresa de estrutura, você tem que se comunicar com o projetista de instalações hidráulicas, de incêndio, com todos os projetos, tá? Bom,
Segundo passo, além do projeto de impermeabilização, a qualidade dos materiais e o sistema de impermeabilização. Aqui está grande, porque tem muitos aspectos a falar. Veja, diversidade de produtos com diferentes desempenhos. Então você tem produtos semelhantes, com diferentes preços e diferentes desempenhos, e você tem diferentes produtos. Então quem trabalha com impermeabilização tem que conhecer os impermeabilizantes. Então uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é que existe muita maneira de você trazer para si o conhecimento. Faz a faculdade, aí depois tem mestrado, tem doutorado, para quem quer ir para a área acadêmica, ok. Mas tem especialização para quem quer voltar mais para a prática, ok. Mas tem coisas interessantes também, cursos rápidos de 40, de 60 horas, específicos, teoria e prática, sobre alguma coisa. Os fabricantes vivem fazendo palestras, vivem fazendo cursos rápidos do fabricante, de 20 horas, de 30 horas. Outro dia eu fiz um curso sobre como encontrar vazamentos numa casa. Como encontrar vazamentos ocultos. Eu tenho equipamentos, geofone, eu tenho reagentes que você vê infiltração, com radiação ultravioleta. Então, você tem toda uma técnica para isso. Tem equipamentos de pressão para você medir a pressão da água, ver se a pressão está caindo. Então, é um cursozinho de 20 horas que eu fiz do fabricante do geofone. Então, a Vedacity, ela promove muito curso também. A Viapol promove muito curso. As empresas fabricantes, no interesse que você compre delas, elas fazem curso para você conhecer o produto dela. Então, faça esses cursos. Eu vejo muito curso, eu sou coordenador do curso, eu vejo muita gente colocando lá nas atividades complementares, cursos de Excel. Entrem no site desse pessoal e façam cursos deles. Você vai ganhar muito também, tá? Vocês desculpem o barulho, é a obra ao lado. Bom, diversas origens e métodos de aplicação, normalizados ou não. Busque de preferência o normalizado. E aqui eu quero já deixar uma atenção séria. Professor, se determinada situação eu não tenho norma brasileira especificando aquilo, o que é que eu faço? A lei manda que se você não tem uma norma brasileira, mas existe norma estrangeira, que você utilize a norma estrangeira. E eu lhe garanto que não tendo brasileira, estrangeira tem. Tem norma europeia, tem norma americana, tem norma de tudo quanto é lugar, norma alemã, tá? Então tem norma e nos cursos que você faz, você tem acesso a essas normas, traduzidas, a explicação, tudo direitinho, tá? Então procure trabalhar com materiais e com métodos que sigam normas, tá? Porque assim você vai estar mais garantido. Necessidade de estudos de todas as normas de cada material. O engenheiro moderno, ele realmente tem que conhecer norma, pessoal. Não adianta achar que engenharia é você chegar no canteiro de obra e ver como se faz e só repetir aquilo. Você tem que conhecer a norma, você tem que entender o motivo, você tem que entender o porquê. E é por isso que eu fico tão triste quando eu vejo postagens em rede social onde dizem, o engenheiro estuda, não sabe nada, o mestre é quem sabe. Isso não é verdade. O mestre aprende pela repetição, o mestre, pelo próprio ofício dele, nós engenheiros, a gente precisa do mestre, a gente precisa muito. A gente precisa muito do mestre, a gente precisa muito do pedreiro, a gente precisa do carpinteiro, do vidraceiro, como eles também precisam da gente. Todo mundo precisa de todo mundo. Vivemos em sociedade, cada um tem uma profissão. Agora, aprender por repetição e não saber o porquê não é a praia do engenheiro. Até porque aquilo que o mestre está repetindo é o que o engenheiro produziu lá atrás. Tá bom? Então, muita atenção a isso, tá? Produtos cancerígenos, cuidado com isso, não podem ser, não pertencem, não podem ser instalados na impermeabilização de reservatórios. Então, reservatório, que é a sua água de consumo, que é a minha matéria de instalações hidrossanitárias, a minha matéria de sistema de abastecimento de água, você tem que ter o maior cuidado com qual produto você vai utilizar para impermeabilizar aquele reservatório. Não pode ser um produto cancerígeno, tá? Produtos que sofrem degradação química do meio, muito cuidado com isso também, tá? Existem produtos assim. Produtos de baixa resistência à água, que vão ter uma durabilidade pequena. Produtos de baixa resistência às cargas atuantes, aos esforços, ou seja, produtos que não são resistentes aos esforços, tá? E aí se houver um furo, se houver um rompimento, acabou a vedação, acabou a estanqueidade. Produtos que não suportam altas ou baixas temperaturas, e tem um item que eu
teve um momento que veio na minha mente, eu passei com outras coisas que eu tinha para falar e terminei esquecendo. Um outro agente que provoca muito problema de infiltração é a dilatação térmica. Então a execução de juntas de dilatação corretamente, porque você tem aí com a dilatação térmica as fissuras, e as fissuras abrem para a entrada dos agentes no concreto. E aí você tem a corrosão das armaduras por conta da carbonatação, por conta do cloreto, por conta do sulfato. Né? Então a dilatação térmica é uma coisa que tem que ser muito pensada, muito bem feita. As juntas de dilatação têm que ser muito bem colocadas no projeto e muito bem executadas. Tá? Bom, e aí eu tenho também dificuldade ou impossibilidade de aplicação em locais e situações específicas. Eu estava assistindo aula com um professor e ele tinha uma laje, tá? Uma laje, embaixo da laje os pilares, só que os pilares eram mergulhados na água do mar. Isso é lá nos Estados Unidos, é um pier do porto. Só que o que é que acontecia? Tinha que impermeabilizar por baixo, porque a corrosão já estava muito forte, tinha que fazer um reparo, grautear e tudo, impermeabilizar, mas o problema é que você tinha que ficar num barco na água. E o nível da água subia e descia. E quando o nível da água estava baixo demais, você não alcançava aqui o teto da laje para reparar. E quando o nível da água estava alto demais, ele não encostava lá, mas você não conseguiria trabalhar em pé nem sentar, você tinha que trabalhar deitado. Foi feita uma solução, em determinados horários do dia foram feitos os serviços, demorou mais do que se imaginava, mas se encaixa nesse quadro, dificuldade e possibilidade de aplicação por causa do local. Tá? Baixa resistência mecânica ou outros fatores. Então tudo isso daqui implica numa conclusão. Você tem que conhecer os materiais de impermeabilização, e nós vamos ter capítulo para isso, mas fora isso, não se restrinja só aos slides, vá buscar o conhecimento nos sites dos fabricantes, vá buscar o conhecimento em outros materiais, tá? Bom, terceiro, eu tenho aí a qualidade da execução da impermeabilização, é importantíssimo isso aqui, olha só, mão de obra especializada, não adianta você contratar o Zé da Pintura para fazer um serviço de impermeabilização, não adianta você escolher o melhor material, o material mais adequado, e o colega não saber instalar aquele material, não saber executar, não saber os detalhes, não saber fazer os arremates. Empresas ou pessoas habilitadas, procure pessoal, você é engenheiro, valorize o engenheiro. Valorize o seu colega, mas eu sou da área, eu sou engenheiro, mas a minha área é outra, é recursos hídricos, isso aqui, construção civil não é comigo, então contrata um colega teu, tá? Que seja especializado, né, que seja habilitado, que tenha lá o teu CREA, mas que seja capacitado, que tenha feito cursos, que tenha atuado nessa área, que atua nessa área, tá? Bom, conhecimento do projeto de impermeabilização, ou seja, está dizendo aqui que tem que ter um projeto, e ele tem que conhecer o projeto, para poder executar de acordo com o projeto. Vale ressaltar, executar de acordo com o projeto está mal feito, é fazer errado, né? Então, muito cuidado com isso. Recomendado pela fabricante, possuindo equipe técnica e suporte financeiro compatíveis com o porte da obra. Sabe o que é que ele está dizendo aqui, pessoal? Isso aqui é muito sério. Contrate uma empresa para fazer o seu projeto de impermeabilização pensando na seguinte situação. Se alguma coisa der errado e tiver que gastar aqui alguns R$1.000 por conta da garantia do serviço ou do erro, da falha do serviço, que essa empresa tenha lastro para fazer esse serviço do bolso dela, porque senão a empresa vai fugir e você vai ficar com o problema. Então é isso que ele está dizendo. Então os fabricantes, eles recomendam determinadas empresas também. Então tenha esse contato com o fabricante. Ora, você vai num consultório médico, você vê o tempo todo, passa na frente aquelas mulheres bonitas e aqueles caras elegantes, com uma bolsinha na mão, cheio de amostra grátis do médico. Ó, tá aqui, eu uso os meus remédios, que o meu laboratório é o melhor. Use os meus, eles passam na tua frente. Eles têm mais prioridade que tu, né? Então faça isso também, tenha contato com os fornecedores, tenha contato com os fabricantes, faça network, não só com clientes, não só com colegas da área técnica, mas com fabricantes também. Isso aí é muito importante para você, tá? Bom, e o oferecimento de garantia dos serviços executados, tá? Então tudo isso daqui, na questão da escolha da empresa que vai fazer o serviço, isso aqui é importante demais. Professor, eu estou abrindo no peito e na raça uma empresa de projeto de impermeabilização. Então comece com
projetos pequenos, que você possa, com o faturamento daquele serviço, deixar ali um dinheiro resguardado para esse tipo de problema que poderá vir a acontecer, tá? Bom, mas não para por aí não. Eu tenho aqui um item 4 que fala da qualidade da construção, não é do serviço, é da construção. Então veja, a impermeabilização deve ser executada sob substrato adequado. Não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, como regularização mal executada, fissuração do substrato, ou seja, não fez a cura do concreto, está todo fissurado. Quer dizer, tem que primeiro corrigir o substrato, tem que primeiro corrigir a laje, corrigir a viga, corrigir o reboco, para depois fazer a impermeabilização, tá? A utilização de materiais inadequados, etc. Então você tem também que ser, a empresa de impermeabilização, ela tem que ser uma espécie de fiscal daquilo que está, onde ela vai aplicar, porque não adianta eu ter o melhor produto, não adianta eu ter a melhor equipe, não adianta eu ter a melhor equipe, mão de obra especializada, não adianta eu ser de uma empresa que tem lastro financeiro para garantir aquele serviço, mas eu saber que isso aqui é uma causa perdida porque o serviço mais na frente vai dar problema porque o substrato não está adequado. É melhor você dizer, eu não vou fazer impermeabilização, a sua impermeabilização. Refaça esse substrato ou procure outra empresa. Ok? 5. Fiscalização. Outra coisa importante que abre área de trabalho para a gente também. Veja, rigoroso controle da execução para a garantia do desempenho técnico, desempenho acústico, tudo isso. Tá? Habitabilidade, salubridade. Tá? Quem que deve fiscalizar? Deve ser feita a fiscalização pelo engenheiro responsável pela obra ou pelo projetista da impermeabilização. Então, se tem uma empresa executando um serviço de impermeabilização, não vá ser bobinho de colocar o dono dessa empresa para fiscalizar o serviço do empregado dele. Se tiver uma bobagem lá que vai implicar em custo para ele, ele vai encobrir aquilo. Quer uma sugestão? Contrate um engenheiro diagnóstico para fazer essa fiscalização. Tá? Contrate. Por quê? Porque ele não tem conflito de interesses. Ele não está executando, ele não é o fabricante do material, que vai tentar, se tiver algum problema com o material, ele vai tentar esconder. Ele não é a empresa executora, que vai tentar esconder o serviço errado. Ele não é o projetista que vai tentar esconder uma falha de projeto, um esquecimento no projeto. Então, contrate um engenheiro diagnóstico para fazer uma vistoria, uma inspeção e emitir um laudo. Laudo de entrega de obra, laudo de acompanhamento de obra, laudo de recebimento de obra. Tá? Bom, previsão dos possíveis problemas na obra, ou seja, a fiscalização ela vai muitas vezes corrigir o que ele está vendo que vai dar um problema, ele para aí. Ele já corrige. Prever possíveis problemas na obra. Então a fiscalização é importante. O engenheiro diagnóstico ele tem um olhar treinado para isso. Tá? Compatibilidade entre a preparação da estrutura e o sistema impermeabilizante. Isso daqui cai nisso daqui. Você não pode usar um impermeabilizante errado para um sistema certo. Se você tem cada tipo de sistema, cobertura, pede um tipo de impermeabilizante. Banheiro é de outro tipo de impermeabilizante. Tá? Bom, finalmente controle de qualidade. Olha só, espessura da camada impermeabilizante, qual é o consumo, tá? Se eu estou consumindo na quantidade certa, ou por menos, ou por mais. O tempo de secagem, está respeitando o tempo de secagem? Tudo isso conta e na obra, dependendo da forma como você paga, eles não querem respeitar, porque aquilo vai implicar em um conflito de interesses com o financeiro deles. Sobreposição de arremates, testes de estanqueidade tem que ser feitos, o engenheiro diagnóstico vai lá e faz. Método de aplicação, etc. Quer dizer, é um mundo, pessoal, é um mundo de coisas. Bom, e finalmente, preservação da impermeabilização. Beleza, deu tudo certo, o substrato está perfeitinho, o projeto estava massa, o produto que eu escolhi, né, que o projetista escolheu, está perfeito. Eu encontrei uma empresa que tem lastro financeiro, que tem mão de obra qualificada, que é renomada, que sabe fazer. Beleza, mas aí agora eu vou usar
o meu prédio, vou usar o meu sistema. E aí eu tenho que ter cuidado. Ó. Impedir que a impermeabilização adequada, aplicada, seja danificada por terceiros. Por exemplo, colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas coletivas, equipamentos de playground, piso e revestimento. Olha só, depois que o cara faz a impermeabilização, o cara vai furar todinha ela. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Bom, e a possibilidade da ocorrência dos problemas citados deve ser considerada na fase de projeto, para que você, a fase de projeto não é só, e aí eu vou até soltar isso aqui, um outro detalhe de extrema importância. A fase de projeto não é só um desenho, não é só a peça gráfica. Todo projeto de engenharia, pessoal, é peça gráfica. O que mais, pessoal? O que é que acompanha? Memorial descritivo, memorial de cálculo e memorial justificativo. Ah, mas os outros não fazem. Seja um diferencial e cobre pelo seu valor, não cobre preço. Cobre pelo valor. Eu lhe dou isso, isso daqui é mais seguro, é mais garantido, você vai evitar custo com manutenção, meu projetinho está completo, está revisado, explica o como, explica o porquê, explica o onde, explica o qual, explica o valor, tá bom? Então tudo isso daqui é muito importante, tá bom? Bem, opa, o que eu fiz? Ah, peguei foi o controle, peguei o controle errado, vamos lá. Então, terminamos aqui a primeira aula, estou muito feliz de ter, eu acho que o conteúdo foi bem passado aqui, mas vamos ver aqui se vocês pegaram aqueles pedidozinhos que eu fiz para levar para o próximo encontro virtual da gente, tá bom? Então, pessoal, eu espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro virtual. Os próximos vídeos já estarão no YouTube também, tá? Essa parte, esse capítulo 1 de introdução, ele é dividido em 3 arquivos, esse daqui é só o primeiro. E olha a quantidade de conteúdo que a gente já viu. Essa aula, essa disciplina vai ter 15 capítulos. A maioria dos capítulos vai ser dividida em partes. Dependendo do capítulo, 2 partes, 3 partes, eventualmente vai ter capítulo que também só vai ter uma parte. Então, eu deixo aqui, expresso a minha gratidão, a confiança que vocês tiverem ao se matricular nessa disciplina. Vamos para frente. Próxima aula a gente se vê. Forte abraço a todos. Salve a